Quantos aqui estão preparados para ouvir um mistério? Estão preparados? Sim. Pois vejam, o apóstolo Paulo escreveu mistérios, mas não o explicou. Ele escreveu e deixou escrito. E a mim, cabe lê-los e explicá-los. Ele deu em mistério e eu dou em revelação. Revelação é quando é revelado algo para você, de repente você conhece, aprende, e isso dá fruto em tua vida. Eu recebo que você recebe o fruto do ensino de hoje. Amém? O tema é a eleição. Diga, a eleição. Vejamos escrito, verdade? Romanos 9, verso 11, diz: pois não haviam ainda nascido, nem haviam feito nem o bem nem o mal. Está falando de seres humanos, não é verdade? Não haviam nascido, né? Pois não haviam ainda nascido, nem haviam feito nem bem nem mal ainda, para que o propósito de Deus, conforme a eleição, esse é o tema, conforme ao livre-arbítrio, hein? Conforme a vontade do homem, que o homem escolha Deus? Não, o propósito de Deus para com os seres humanos, conforme ao propósito da eleição, permanecesse. Não pelas obras, senão por aquele que chama. Pois aqui diz, abençoado, que o neném está dentro do ventre da mamãe. Então, ainda não fez nem bem nem mal. E então, para que o propósito conforme a eleição, não por obras, sabe? O menino está aí dentro e já foi dito para ele, esse é um filho meu eleito, mas não se sabe como vai se comportar, porque imagina você, se ele nascer por lá, pois se esse abençoado nasceu ali, de repente tem uns amigos bem maus, e esse abençoado se tornou um marginal, um ladrão. Mas o problema não é a obra má nem boa. O problema é se ele é um escolhido desde o ventre. Olha, isso a religião não ensinou, não é? O que a religião ensinou? Se você se portar bem, fizer a primeira comunhão, se batizar e pagar o preço, um dia Papai Deus averigua a ver se você é salvo, se vai para o inferno ou se vai para o céu. A eleição, um tema que, por Paulo ensinar isso em Roma, sabe o que os religiosos de Roma disseram? Os religiosos de Roma disseram, olha, não convém que esse homem viva. Nós não gostamos disso. Agora veja o que diz, verso 10 de Romanos 3. Como está escrito, diga, está escrito. Não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, não há quem o quê? Então, se não há quem busque a Deus, como é que vão encontrá-lo? Usando seu livre-arbítrio? Não, porque não entendem. Para usar livre-arbítrio você tem que entender. Paulo disse, não há nenhum justo, não há ninguém bom, não há ninguém que entenda. Quer dizer que ninguém entende, então não pode usar o livre-arbítrio. Agora, se tu entendes o que eu entendo hoje, é porque Deus usou seu arbítrio sobre o meu e me convenceu. E me abriu o entendimento. Então aqui diz que, veja o capítulo onde estamos, né? 3 de Romanos. Todos se desviaram, a umas fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem sequer um. Isso quer dizer que o livre-arbítrio é uma mentira. Diga, é uma mentira. Diga, eu não crerei mais nisso. Diga, Deus é soberano sobre minha vida. Olha, o Vaticano, daí algo aconteceu que ordenaram a morte de Paulo. Porque ele foi a Roma falar coisas que eram impossíveis para Pedro, o primeiro papa, suportar. Não está vendo que Pedro andou com Jesus? E Pedro era amigo de Jesus, e Pedro caminhou pela água, um homem que fez muitos milagres. Então Paulo era um perseguidor de Jesus. Paulo matou cristãos. Então, agora vem Deus, pega Paulo e o torna apóstolo para nós, gentios. Então, quando chega com essa informação, parece que Pedro disse, esse homem é do diabo. Veja a informação que ele está dizendo. Não, e veja, olha, Pedro não gostou disso, ele não alcançou a entender isso. Veja o que verdadeiramente insultou a toda Roma. Veja o que diz o 20.
Mas antes, ó homem, todos estamos aí, né? Sim, Romanos 9:20. Mas antes, ó homem, quem és tu para altercares com Deus? Se houver alguém aqui sentado, está dizendo assim, isso está parecendo injusto. Ah, está altercando com Deus. Sim, aqui porque parece injusto que o rapaz se porte mal e que Deus o salve, o rapaz que se porte bem não seja salvo. Por isso é que isso é um mistério. Se salvam aquele que se comporta bem e se perde aquele que se porta mal, isso não é mistério, isso é o normal, isso é o que tem sentido comum. Mas mistério é que aquele que se portou mal foi salvo e o que se portou bem... Disseram a ele, não te vistas que não vai. Dirá o vaso de barro ao que o formou, por que me fizeste assim? Ou o oleiro não tem poder, esse é Deus, né? Sobre o barro para fazer da mesma massa um vaso para honra e outro para desonra? Olha, um homem de honra e outro de desonra. Agora veja o outro verso. E daí, se Deus, querendo mostrar sua ira... Olha, Deus quer mostrar sua ira. Sabe que, abençoado, você sabe que Deus não é bom? Não, presta atenção. Deus é bom e também é mau. Não está vendo que dele vem o bem e o mal? Foi ele que formou o diabo. E quem o criou foi ele. Houve uma parábola do pródigo que havia um rapaz, pegou tudo. Lembra na parábola do filho pródigo? Ele foi embora e gastou tudo. E houve um que ficou com ele, o obediente, né? Qual era o mal? O que foi ou o que ficou? Aquele que ficou, né? Porque se encheu de ira e rancor, porque o pai amava, aquele que se foi ao pródigo, aquele que estava ali comendo comida com os porcos, disse, espera aí, rapaz, você é meu filho, eu amo, eu quero que ele venha. Um dia o rapaz, sentiu que... aquela comida de porcos, se na casa do meu pai eu comia melhor, deixa eu voltar para lá então. Mas ele disse, eu vou voltar, mas eu sei que meu pai vai me receber com bofetada, com soco, mas eu vou dizer para ele que não me aceite nem como filho, que me deixe ali trabalhar com os porcos, com os trabalhadores que ele tem ali, eu vou ficar ali como se fosse um intruso, o que ele não sabia, né? Era que, às vezes você se sente assim, né? Às vezes, pai, eu acho que papai Deus está me vigiando, está me velando, eu estou aí com esses assuntos, Deus está me castigando, isso e aquilo, e eu tenho uma maldição, eu vou no espírita ver se me tira isso, porque eu fiz mal e jogaram um feitiço. Isso é besteira, abençoado. Se você é um escolhido desde de antemão, você tem anjos que velam por você. Você não precisa que ninguém leia baralho para você, ou leia as mãos, ou signos zodíacos. Isso é estupidez, abençoado. Você está abençoado com todas as bênçãos. Você é um escolhido desde antes da fundação do mundo. Diga, a eleição. Diga, eu respeito o que Deus escolhe. Deus escolhe. Esse é o ato da sua vontade. Ele é soberano. Quando eu estava no sistema evangélico, eu tive muitos anos ali. E havia uma canção que se chamava Jesús es mi Rey soberano y grato es cantar su loor. Es Rey y me ve como hermano. Eu cantava, era soberano, mas eu cria no livre-arbítrio. Ou seja, que o que eu cria cantando, eu estragava falando. E às vezes o que eu cria falando, eu estragava quando cantava. Porque o sistema protestante todo está corrompido. As pessoas não sabem nem no que creem, porque eles não entendem que Deus é um Deus soberano, um Deus de propósito. Olha, as pessoas pensam que mataram Jesus porque ele estava em fraqueza ou era fraco. Vamos a Atos, para que você veja o soberano que Deus é. Atos capítulo 2, para que tu vejas. No verso 23, para que tu vejas como o plano de Deus funciona. Porque tem pessoas que creem, né, assim e têm pena de Jesus. Lembra quando nós carregávamos antes na procissão, chorando, carregando ele no dia de Semana Santa, como quem diz, pobrezinho, veja como mataram, cuspiram nele.
Mas veja o que diz aqui sobre a morte de Jesus. Diz, a este, falando de Jesus, entregue pelo determinado conselho e antecipado conhecimento de Deus, prendestes e matastes por mãos de iníquos, crucificando-o. Mas o que diz mesmo aí? Que foi morto pelo predeterminado conselho, ou seja, o plano de Deus era que ele morresse. Ele não foi morto, não, ele procurou o momento adequado para morrer, porque ao morrer ele iria revelar os mistérios. E ia te dizer, olha, esse teu filho que morreu, que te disseram que está no inferno, você é um abençoado. Olha, aquele que nunca foi à igreja e um dia foi para uma festa e bebeu um pouquinho demais e bateu no poste e morreu ali. E então foi lá o pastor e disse, bom, esse aí... Olha, esse aí não se arrependeu, hein? Eu nunca o vi na igreja. E esse está no paraíso. Tem gente, no entanto, aquele que se comportou bem, olha, que tocava a trombeta, né, com as ofertas que dava, que comprou o banco dos pobres, e aquele que ajudou os pobrezinhos e repartiu milhões, saberá, era um vaso de ira. E você dizendo, esse aí sim que está no céu, só se for no céu da boca, porque esse está destruído, não tem memória dele. É que isso não é por aparência, abençoado. Isso não é por aparência. Tem pessoas que te caem bem e você as conhece e 2 ou 3 meses depois, rapaz, eu já estou enjoado dessa pessoa. E outra pessoa te caiu mal, te caiu pesada por sua forma de ser, forma de se pentear, ou quem sabe usa um brinquinho, e de repente você diz, cuidado, e esse aí é uma doçura. Porque as pessoas hoje vivem por aparência. As pessoas hoje enganam por boa aparência, põem uma gravata assim bem bonita, se vestem assim como eu estou vestido hoje, e aí fazem contigo um trato, te enganam e de repente te tomam 20 mil aí. Isso não é por aparência não, abençoado. Você tem que, olha, nem tudo que brilha é ouro. Por isso é que você tem que conhecer a mente de Deus. E vai a palavra aí, veja Atos 13, 48. Para seguir verificando coisas, né, que acontecem. Atos 13, 48. Bem, vamos ao verso 47. Porque Paulo aqui está na sua função, né? Quando começou, diz o verso 47. Porque assim o Senhor nos mandou, dizendo, te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. A Paulo. Paulo foi posto para que chegasse aos confins, a todas as nações. Mas o mataram. E veja, na linguagem paulina, veja como Paulo fala, verso 48. Os judeus, ouvindo isso, quem? Quantos aqui são gentios? Pois quando você me escutar, reaja, você é um gentio, você não é judeu. Para que esteja ouvindo Pedro, Tiago. Tiago era judeu, Pedro, um judeu, João, um judeu, e eles escreveram aos judeus. Paulo é o único que escreveu para nós gentios. Honre a sua raça, então. Veja o que diz o verso 48. Os gentios, ouvindo isso, se regozijavam. Há alguns que se atribulavam. Se regozijavam e glorificavam o quê? Glorificavam o quê? Isso é o que você faz quando você lê comigo aqui ou me escuta. Aqui você não está glorificando a José Luiz, nem glorificando o altar ou as luzes. Você não está glorificando isso aqui, não. Você não está glorificando a forma de que eu estou aqui, ou como eu estou ajoelhado ou caminhando de joelho. Você está glorificando aqui, diga, a palavra. Porque um gentio está suposto a glorificar a palavra, não uma experiência mística de caminhar de um jeito ou flutuar no ar. Não, é a palavra que você vai glorificar. E veja o que acontecia quando glorificavam a palavra. Aí diz, glorificavam a palavra do Senhor e creram todos os que passaram à frente. Todos os que se arrependeram, todos os bons.
todos os piedosos. Quem foram os que creram? Os que estavam o quê? Olha essa palavra ordenados. Sabe que isso dá problema, né? O que escolhe. Creram. Ouça isso. Porque num grupo há ambos. Quando há multidões assim, aí você tem gente buscando pães e peixes e há outros glorificando a palavra do Senhor. E então, pois os que estavam... Olha, quando diz os que, parece que não eram todos, né? Os que creram. Os que estavam ordenados para crerem. Esses são esses nenéns que estão no ventre da mamãe. E desde lá Deus diz: Ana Luísa terá um filho que é salvo. Maria terá um filho que é salvo. E então tu que tens filhos, pois meus filhos não serão salvos. Não, já são salvos porque você é salvo. E olha, e o Senhor está a favor dos teus filhos. Olha só como te trouxe longe, tirou você da tua nação. Sabe o que você passou para conseguir esse visto e essa permissão para conseguir entrar nesse país aqui? Você não veio aqui buscar outra coisa, senão isso que eu estou te dizendo. Porque com isso aqui, olha... A metade de vocês estão arrependidos de terem vindo para cá? Porque com esse conhecimento, você pode regressar ao teu país e vai bem para você, abençoado. Porque esse conhecimento transcende a situação econômica de uma nação. Foi por isso que você chegou nessa cidade aqui. Ou quem sabe chegou em outra cidade e foi devolvido para cá, para essa outra. Porque você tinha que escutar isso aqui. Porque esse é o evangelho da vossa salvação. Essas são as boas obras que vão te fazer felizes. Que vai te dar felicidade. Que vai endireitar teus passos. Que não vai mais andar à deriva, tomando decisões à louca. E um dia se levanta e outro dia, o que me aconteceu? Não. E vai parar de correr, de pegar conselho psiquiátrico no psicólogo. Porque, olha... vai ancorar você, tua vida vai estar ancorada. Vai tomar boas decisões, teus filhos terão boas decisões. Essa é a palavra da graça. Olha, vou te dar um último toque que vai tirar tuas meias sem tirar teus sapatos. Isso é difícil, verdade? Mas... tenho que dizer o que é parte dessa revelação, porque eu faço isso para te sacudir um pouquinho, né? Mateus 26. Veja o que aconteceu ali. Mateus 26. Livro histórico de Mateus. Não disse evangelho, porque isso não é evangelho, isso é história. 26. Veja o que diz. Capítulo 26, no verso 28. Perdão, no verso 26. Aí, Jesus está quase morrendo, por entregar sua vida já, né? Veja o que ele disse. E enquanto comiam, Jesus pegou o pão e o abençoou, e o partiu e o deu aos seus discípulos e disse: Tomai e comei, este é o meu corpo. E segurando a taça e tendo dado graças, lhes deu, dizendo: Bebei dela, todos. Agora veja o que diz o verso 28. Porque isto é meu sangue do novo pacto, que por todos é derramado para a remissão de pecados. Por quantos? Você sabe de uma coisa, abençoado? Que Cristo não derramou sangue por toda a humanidade, não. Ele não vai se contradizer. Como é que ele vai derramar sangue por vaso de ira, preparado de antemão para a destruição? Como é que ele vai derramar sangue para a semente de Caim? São pessoas más, gente má, gente que vai morrer e não tem salvação. Por isso é que Paulo disse, olha, a fé não é de todos. A fé não é de todos. A fé é desses que vêm escolhidos desde o ventre, que já nascem preparados com a fé, nascem preparados com o Espírito de Deus. Já vem preparadinho, não tem que acrescentar nada. Você já comprou
coisas eletrônicas que dizem, tem que procurar essa peça em tal lado, porque não tem bateria, nem isso, caramba. Mas aí vem outro e diz aí, esse tem tudo, tem bateria, tem pilha, tem isso, tem aquilo. Esse você gosta, né? Os que vêm completo. Pois assim, você nasceu completo, não tem que procurar mais nada. Não te falta nada. Diga, não me falta nada. Olha, o povo de Deus deve glorificar a palavra do Senhor. Glorifica, diga, Abba, Pai, essa palavra é para ser glorificada. Isso é o mais importante em tua vida. Jesus advertiu, disse, nem só de pão viverá o homem, senão de toda a palavra que sai da boca de Deus. E isto sai do próprio trono do Senhor, falando contigo hoje. Irmão, eu me submeto ao que Deus diga. Eu dou graças a Deus que eu sou um escolhido e dou graças a Deus que você também é. E reaja, você é um eleito. Desperte para essa palavra. E uma coisa é dizer, não, eu sou um escolhido, e ficar aí, não, eu sou um escolhido, e amanhã vai trabalhar com a mesma cara, assim, eu sou um escolhido, atribulado, sou um escolhido. Não, você tem que glorificar a palavra do Senhor, isso tem que te dar gozo, tem que dar vontade em você de contar isso para os outros. Olha, a bênção desse ministério, tem igreja que fazem grupo de evangelismo. Venham, aqueles que quiserem, e aí vão casa por casa e motivam, trazem pastores de lá e motivadores e tal, com palestras e tal. E o teu motivador aqui é a palavra. Se você é feliz, isso é verdade para você, você não pode ficar calado. Como é? Quem vai ver a igreja com mentira? E outra coisa, quem disse a você que os católicos são cristãos? Eles não são cristãos, eles são católicos romanos, mas cristãos não. E quem que te disse que os evangélicos são cristãos? Eles são cristãos protestantes, porque Martim Lutero abriu uma gradezinha por ali, eles disse que eles eram salvos por fé, e isso não é cristianismo. Cristianismo é quando tu estudas as 14 epístolas de Paulo e te identificas com o evangelho da graça. Aí você chega a ser cristão. De fato, o primeiro cristão foi Paulo. Os apóstolos nunca foram chamados cristãos. Diz no livro de Atos que Paulo e Barnabé, pela primeira vez, as pessoas chamaram eles de cristãos, porque cristão é alguém que honra o evangelho de Jesus Cristo, que honra a verdade de Jesus Cristo. Há milhares na internet que pensam que são cristãos há muitos anos, porque se batizaram, porque se arrependeram, deixaram de beber, deixaram de fumar, que voltaram o quê? Tomar a comunhão? Não, isso não é cristianismo não, irmão. Não se equivoque, nem tudo que brilha é ouro. Para ser cristão, você tem que honrar o evangelho de Cristo. Esse é o verdadeiro evangelho. Isaías 53, verso 11. Veja o que diz. Verso 11 diz, falando de Jesus Cristo, Isaías, sem Jesus Cristo ter nascido, disse, verá o fruto da aflição de sua alma e ficará satisfeito. Por seu conhecimento, meu servo justo justificará a todos. A muitos, né? E levarás a iniquidade deles. Desde lá, Isaías vinha dizendo que isso aqui é por muitos, não é por todos. E se você está aqui, você é um privilegiado por ser parte dos muitos. Por isso, uma vez Jesus Cristo disse, falando em parábolas, ele falou, olha, eu sou o bom pastor e dou minha vida pelas ovelhas. Hello, não pelos lobos. Porque ele falava de uma forma, porque se te dissesse, eu dou minha vida pelas ovelhas, então, em seguida, você diria, pelas ovelhas? Mas há outros animais, e como se chamam? Há lobos. Então, é pelas ovelhas, não é por lobo? Isso é figurativo, abençoado, está te dando uma ideia. Porque não são 100 ovelhas, são milhões e milhões. Milhões de ovelhas. Ele as comparou com 100 para tornar fácil para você. Eu sou o bom pastor e dou minha vida pelas ovelhas. Veja que efetivo. E se eu tivesse 99 já no redil, olha, 99, e restasse uma, tivesse faltando uma, olha, eu vou buscá-la. Mas não é buscá-la para ver se encontro, não. É buscá-la até encontrá-las. E depois diz, minhas ovelhas, ninguém as arrebatará de minha mão.
Olha, esses pastores evangélicos. Não, a ovelha pode saltar aí, pode escapar por ali. Olha, você sabe que a ridicularidade maior, eu vou falar da ridicularidade maior. Qualquer igreja, qualquer pastor que creia que uma pessoa pode perder sua salvação, ou seja, que esses 3 S's aqui estão por puro capricho meu, né? Salvo, sempre salvo. Em verdade, ele não conhece, nem conhece a Deus, nem sabe o que está falando, porque, em primeiro lugar, ele não está suposto a cuidar de sua salvação ou buscar sua salvação, porque ele está salvo desde antes de ter nascido. Você já vem salvo antes do ventre da tua mãe, e agora, vivo, está duvidando. Olha só isso.